Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Colocamos em ti as nossas esperanças e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a trilhar aquilo que é o teu desejo. Colocamos em tuas mãos esse momento, esse tempo, e te suplicamos, dá o teu discernimento, dá a tua clareza, concede-nos sabedoria, e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, gente, nós temos uma tarefa para cumprir, tarefa bacana, eu curto, proféticos, eu curto. Eu quero prosear um pouquinho com vocês ao longo de hoje, mais alguns domingos, sobre a literatura profética, e a gente vai passar muito rápido em alguns livros proféticos, mas em especial o livro de Isaías. O nosso objetivo principal aqui é que vocês terminem esses domingos, pelo menos, sabendo a diferença entre o profético e o apocalíptico, que são gêneros diferentes, embora se pareçam, mas existem algumas diferenças. Porque quando você for ler um texto, você vai entender por que nós estamos chamando aquele de profético e por que nós estamos chamando aquele de apocalíptico. Depois que encerrarmos falando sobre os proféticos, a gente vai entrar naquilo que eu falei para vocês que eu não gosto, mas, enfim, que é a literatura, que é o gênero apocalíptico. E aí a gente vai conversar um pouquinho, que isso gera muita, eu não gosto que gera muita polêmica, porque existem maneiras muito sólidas de interpretar o texto, e esses jeitos sólidos de interpretar o texto, eles geram uma certa barreira para a gente entender o que de fato o texto está querendo dizer. Aí, enfim, mas isso é para depois. Por enquanto, é só isso. Por hora é só isso. Eu peço que você abra comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías 6, a partir do verso 1. Você vai manter Isaías aberto, porque a gente vai para lá e vem para cá. Para lá e vem para cá, e eventualmente a gente vai abrir no livro de Reis, ok? Então esse trecho ele fala o seguinte: que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, porque estou perdido, que sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem seus habitantes, as casas sem morador, e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores,
e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim a santa semente é o seu povo. Pois bem, esse é o primeiro texto que eu quero ler com vocês e dizer o seguinte: os livros proféticos na nossa Bíblia, eles estão numa disposição diferente, um pouco diferente da Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia, nós temos a divisão que seguia a divisão da versão grega, que era a Septuaginta. Então, a gente tem lá o Pentateuco, e depois vem os históricos, vem os poéticos, e depois vem os proféticos. Na versão hebraica, a versão massorética, o texto massorético é um pouco diferente. Primeiro vinha a Torá, depois vinham os profetas, que eles chamam de Neviim, e depois vinham os outros escritos, que aí misturava tudo, que eram os Ketuvim. Aqui para nós, o que importa é simplesmente o seguinte: os proféticos que estão aqui, os livros proféticos que estão aqui, são os mesmos livros proféticos que os judeus usam até hoje. Então, quando, por exemplo, o judeu ele encara uma profecia de um profeta e reinterpreta ela nos dias atuais, e eu já ouvi algumas dessas interpretações, e só de falar eu já me arrepio. Sério, é impressionantemente vivo o negócio. Só que isso é uma maneira de interpretar. O que a gente precisa entender é que os livros proféticos, eles tinham um contexto, e o contexto ele era muito vivo para a época deles. Se essa palavra, se esse texto eventualmente pode vir a se cumprir em outro tempo, em outra janela histórica, isso aí são outros 500. Mas o que a gente precisa entender é que os proféticos, os livros proféticos, a literatura profética, e principalmente os profetas, eles eram entranhadamente envolvidos com a sua conjuntura no seu tempo. Então, entendido isso, eu pego aqui esse Isaías 6. Isaías 6, ele começa com o chamado profético de Isaías, e ele tem uma visão. Visão essa onde? Olhe para o texto. Onde ele estava? Versículo 1. Se as vestes enchiam o lugar onde ele estava, onde é que ele estava? No templo. E ele estava provavelmente no templo, no lugar santo, fazendo o seu trabalho de sacerdote. Isaías era um sacerdote. Assim como, e aí eu vou remeter vocês aos pais de João Batista, que vocês se recordam, onde o pai de João Batista tem a visão de que tudo aquilo que iria acontecer com Ana, sua esposa, onde ele tem a visão? Quem lembra? No templo, no Santo dos Santos. Então, essa visão, ela nos remete a uma situação, que aí eu começo a tentar fazer semelhanças diferentes com relação ao Apocalipse. Nos proféticos é possível que o profeta tenha uma visão também, e ele tem às vezes uma visão, mas no caso aqui, bem viva, mas para o aqui e agora, para uma coisa que ele já vai dizer aqui. Ele tem a visão do Senhor e ele se reconhece pecador. Ele sabe que por ele ter visto o Senhor, qual era a sentença? A morte. Porque o que diz a Torá? Ninguém que vê o Senhor face a face, fica vivo. E aí ele está aqui, vou morrer. Versículo 5, olha aí.
Lábios impuros talvez denota a ideia de que ele se reconhecia pecador. Deixa eu ver aqui como é que está na minha versão. Aqui fala lábios impuros também. Eu precisava ver por baixo, mas lábios impuros. Pecador. Ele se reconhece pecador. Por ser pecador, ninguém em pecado consegue ver o Senhor face a face e ficar limpo. Aí o versículo 6 diz mais. Ele, sabendo disso, vem o serafim com uma tenaz, com a brasa ali, o fogo, em direção a ele. Você acha mesmo que ele é agora, já foi, vou morrer, o serafim está vindo, vai me matar. Mas não, o que o serafim faz é algo inusitado, que era, na presença do Senhor, o purificar. O fogo o purifica. E a partir dessa questão de que na presença, no fogo, eu tenho uma dívida agora, a minha dívida é grande. Vejam o versículo 8. O Senhor pergunta. Você acha mesmo que Isaías, depois dessa pergunta, ia dizer, não vou não, eu merecia a morte, era para eu estar morto agora, em segundos era para eu ter morrido, e ao invés de me matar, o cara me purificou e me salvou. Então, por conta disso, se você mandar eu ir para onde eu tiver que ir, inclusive para a morte, eu vou. Aqui, eu vou fazer um parênteses. Esse aqui é vamos dizer assim, é o script de todo culto protestante, genuinamente protestante. E olha, eu vou dizer para vocês, dos cultos, das missas católicas, porque missa, para ser missa, tem que ter o script que nós fazemos aqui, né? Só que eles chamam de missa, a gente chama de culto, que é a chegada, uma adoração, confissão de pecados, que é isso que ele faz, purificação, depois a adoração, a palavra e a dedicação. Eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. Todo culto protestante, o nosso hoje de manhã teve isso. Vocês perceberam? Teve isso. Teve a chegada, a adoração, a confissão de pecado, a adoração, o louvor, a homilia, né, a pregação, e depois a dedicação, né, com a bênção. Não esqueçam a bênção. E aqui começa Isaías 6, é o lugar onde usualmente a crítica bíblica, a teologia bíblica, ela entende que foi o chamado profético de Isaías. Começa aqui. Todo chamado, e é uma coisa que é muito comum a todos os demais profetas, todos os profetas eles têm um chamado. E a esse chamado eles correspondem num tempo e num lugar. Que tempo e lugar é esse? Eu quero que você siga versículo 9. O Senhor vai o quê? Ele manda o quê? Vai e diz a quem? A esse povo. É aqui e agora. E aí ele diz, olha, eles vão ouvir, mas não vão entender, vão ver e não vão perceber. E o Senhor está dizendo para Isaías já a tônica do ministério profético dele: você vai pregar para quem não quer ouvir, e eles não vão te ouvir. Tá bom? Até aí está tudo bem? Então agora venha comigo para Isaías no capítulo 1, Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Para até aqui. Isaías, ele está profundamente envolvido eu vou colocar aqui na política e na geopolítica daquela Palestina do quase século 8 antes de Cristo, que é esse período. É 700 e budoada, gente, é chão. Século 7, é chão.
é muito tempo. Então, o primeiro pedaço de Isaías, ele trata disso. É Isaías, por exemplo, que está muito presente em alguns momentos cruciais da vida do povo de Israel. Por exemplo, eu queria que você abrisse comigo 2 de Crônicas, no capítulo 32. Eu quero que você leia do versículo 9 até o 20. Lê para você aí, para você entender o que nós vamos dizer. 2 Crônicas 32, do 9 ao 20. Vejam aí no versículo 20, Isaías, ele era tão íntimo, tão próximo, que ele estava na presença do rei e orava. No texto paralelo, que a gente não precisa abrir, mas depois se você quiser você ler, você vai ver que Isaías dá uma palavra bem firme, dizendo: olha, não vai entrar na cidade, fica firme, tá? O Senhor está dizendo, não vai entrar na cidade. E é isso depois que a gente vê que de fato acontece. Senaqueribe, ele não entra na cidade, e não é naquele momento que Jerusalém cai. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nos proféticos, há visões, há oráculos, como nós chamamos, né, essa êxtase, onde você tem a visão, existem, mas eles estão muito e fortemente vinculados a coisas daquele momento, daquela conjuntura, daquela janela temporal, e eles estão profundamente ligados, isso é muito comum na literatura profética, muito ligados à prática do povo, e eles apontam o caminho da correção ao povo. Esse é o trabalho, o papel do profeta. Ele aponta o caminho. Tudo bem? Então, quando você abrir um profético, é possível que você até encontre, como a gente vai ver daqui a pouco, até encontre alguma coisa que não seja somente profética. A gente tem um gênero literário chamado Salmos. Salmos não é somente um livro, mas é um gênero. Então, quando você vê algum cântico, alguma canção, alguma poesia dentro de algum livro que não seja os Salmos, é um gênero literário, Salmos. Em Isaías tem isso também. Em Isaías tem até um pequeno Apocalipse, que é muito interessante, depois a gente vai passar por ele, que é um pequeno trecho onde foge um pouco dessa ideia do profético. Pois bem, Isaías, ele fala que enquanto ele estava vivo, ele não viu Jerusalém cair, mas Jerusalém cai tempos depois. E é muito curioso que aqui eu preciso que você abra comigo no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 1. Consolai o meu povo. E aí vem o trecho: falai o coração de Jerusalém, tratai. Veja, esse versículo, ele inicia uma nova maneira, vamos dizer assim, um novo jeito no livro de Isaías, porque até então era só pancada e pancada. Era fight. E a partir daqui começa uma nova pregação. É o consolar. E você vai encontrar isso até o capítulo 55, mais ou menos a mesma ideia. A crítica bíblica diz que esse trecho não era do Isaías original, porque esse trecho já está muito próximo, inclusive já é contemporâneo ao exílio de Israel, e está dizendo que, olha, segura as pontas, que vocês vão voltar. Só que Jerusalém cai no século V, e Isaías viveu no século VII. São 200 anos de diferença. Como é que funciona isso? Então preste atenção. As escolas, havia o que a gente chama de escolas proféticas,
que eram aqueles discípulos dos profetas que escreviam e reescreviam, copiavam, compilavam as prédicas, as falas dos profetas. E essas escolas, elas faziam isso e elas perduravam, de modo que, abra comigo, por exemplo, 2 de Reis, no capítulo 2, 2 de Reis, capítulo 2, verso 7. 2 de Reis 2, 7. O que vocês vê aí? Há uma expressão, discípulos dos profetas, que aqui eles estavam acompanhando, nesse caso específico, estavam acompanhando o que? Elias estava prometido, e os discípulos dos profetas sabiam, ou seja, aquela escola profética toda sabia, que Elias ia ser arrebatado, levado ao céu. E os caras aqui, ó, quantos? Cerca de 50 foram lá ver essa parte. Interessante que o texto, só para você ler, no versículo 11 e 12, olha aí, versículo 11 é uma cena de Steven Spielberg. Estavam indo, andando e falando, e um carro de fogo, um cavalo de fogo, separou o cara, e aí o cara, meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros, e ele ia subindo, gente, e aí a cena enquanto subia, o texto diz que o manto caiu. Elias deixou cair o manto. Eliseu pega o manto, porque ele tinha pedido porção dobrada do Espírito, pega o manto e fere as águas, e as águas, como diz o texto, gente, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero chamar a tua atenção que havia sim escola de profetas, havia os discípulos, havia aquele pessoal que estava em determinado lugar aprendendo a Torá, escrevendo, reescrevendo, compilando a história de Israel. Então esses camaradas, eles tinham a sua escola, vamos dizer assim, a sua escola profética em memória a alguém. Então, por exemplo, quando eu acabei de falar para você, você abre Isaías 40, com o começo, consolai, já é outra pregação, e vai até o capítulo 55. A crítica bíblica, ela costuma dizer que de 1 a 39, eles chamam de primeiro Isaías. Qual é a ideia? Bom, esse foi realmente o período de Isaías, e ele estava ali, se envolveu muito com a vida da sua terra, da sua cidade, na política e na geopolítica, e era uma espécie de, vamos dizer assim, quase que um embaixador do Senhor dentro ali do reinado de Israel. E Isaías, ele se envolve com os dois reinados, tanto no norte quanto no sul. Só que no norte cai antes, Samaria cai antes, e Jerusalém, quando Jerusalém cai, Isaías não está vivo. E quando o povo volta, Isaías também não está vivo. Por isso que em Isaías 40, a ideia é, se há uma mensagem profética de consolo, conforto, que o exílio leva 40 anos, Isaías já não estava vivo. Então foi provavelmente a sua escola profética aqui, tá certo? Então existe um segundo Isaías que vai do capítulo 40 até o capítulo 55. E a partir do capítulo 55, no capítulo 56 em diante, há uma miscelânea, uma mistura de textos proféticos, tudo lá misturado.
que eles chamam de terceiro, triplo ou terceiro Isaías. Qual é a ideia e por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? A gente precisa compreender, e isso faz parte da nossa prática protestante, que o texto, ele sim, normalmente, ele está muito vinculado ao tempo e lugar onde ele foi escrito. É claro, ele pode ter algumas outras nuances e pode ser usado, porque Deus, o Senhor, ele é soberano. Pode ser usado para outras finalidades, ou então para indicar um período posterior? Pode. Vamos ver, pelo menos, um exemplo disso. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Digam para mim, a quem esse texto nós julgamos que ele se refere? A Jesus. Então, esse texto, que tinha o seu lugar, tinha o seu tempo, provavelmente no tempo de Isaías fazia sentido para alguma finalidade, mas é um texto que para nós fez muito sentido, porque é o Antigo Testamento apontando para um evento futuro, que os judeus eles interpretavam isso de várias maneiras, e nós cristãos também interpretamos isso dessa maneira. Por exemplo, quando os reis magos vêm a Jerusalém, buscam Herodes. Quando Herodes ele recebe os reis magos, e olha aí eu falando reis magos, eu mesmo já falei que não eram reis, porque o texto não disse que eram reis, né? Mas recebe os magóis lá, recebe os magos, e o pessoal se alvoroça. Quem Herodes manda chamar para perguntar onde nasceria o Messias? Não, vamos lá para o texto. Mateus capítulo 2, versículo 3, 4, 5. Quem o rei manda chamar? O rei manda chamar quem conhecia a Bíblia, porque eles acreditavam piamente que o texto bíblico diria onde o Messias haveria de nascer, e a resposta está onde? Versículo 6. Eles responderam o quê? Em Belém. E aqui é uma referência direta a um profeta menor, Miqueias, capítulo 5, que está aqui na nossa referência. Então veja, quando a gente fala de literatura profética, do gênero literário profético, nós estamos falando de um gênero que está vinculado visceralmente ao seu tempo, ao seu lugar, está muito preocupado com o apontar o caminho ao povo, e esse apontar o caminho ele traz algumas nuances. É a santidade, é a moral no sentido de moral, aquela coisa da moral e da ética, sabe, de justiça. Não é à toa, por exemplo, que no capítulo 58 de Isaías menciona-se a prática do jejum. Não é esse o jejum que escolhi? Qual é o que diz o texto? Que desligues as ataduras da impiedade, as ligaduras da justiça, que alimente os órfãos, atenda as viúvas e tal. A ideia da literatura profética é essa, visceralmente ligado ao seu tempo, ao seu lugar, apontando o caminho, chamando a correção, atenção à santidade, atenção à moral, à justiça, à solidariedade, essas coisas. Só que esses textos eles também poderiam ser usados para um futuro distante, coisa que em Mateus a gente vê que foi usado mesmo. E olha, gente, Mateus, quando vocês leem o livro de Mateus, leiam com extrema atenção, porque é o livro de Mateus que traz nos evangelhos
a maior parte das referências proféticas à figura de Jesus. Por exemplo, gente, quando você lê o relato da paixão, Mateus se preocupa no detalhe em mencionar as passagens bíblicas que correspondem ao sofrimento do Messias. Por exemplo, a gente leu lá, se não me engano é 53 ou 63, agora eu não me lembro. Quem creu na minha pregação, ou na nossa pregação? E aí esse trecho ele termina, pois ele foi moído pelas nossas transgressões, e o final diz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é um trecho que é vinculado ao sofrimento do Messias, que os cristãos do primeiro século apontam no Antigo Testamento. Então, veja, o livro profético, ele traz, a característica fundamental, principal dele é essa: tem um tempo, tem um lugar, o profeta aponta o caminho para o povo, para que o povo se santifique, trabalhe a sua moral, a sua ética, a sua justiça, mas ele também pode ser usado como uma referência posterior, né? Por que o já é e o ainda não? É uma expressão que a gente usa em Antigo Testamento, o pessoal biblista fala muito sobre isso. Na literatura profética, gente, os verbos hebraicos, eles têm uma conotação, quando é palavra do Senhor, é do que a gente brinca, né? Que é o já é e o ainda não. Então, todas as vezes que você encontra, e isso é normal encontrar, você vê uma palavra, um oráculo de Deus num livro profético, ele vai dizer que vai acontecer, mas já é. Meio doido esse negócio, mas é isso mesmo, é o já é e o ainda não. Então isso está presente. E olha, há um trecho, eu acho, se não me engano, é sobre o novo céu, nova terra, nova Jerusalém e tal, que fala que o leão e o cordeiro, eles pastarão juntos, as suas relhas, as suas espadas serão transformadas em podadeiras e arados e tudo mais. Isso é um prenúncio do reino messiânico, onde os inimigos, é a ideia do, olha, já é, mas ainda não. Isso é muito vivo na literatura profética. Pergunta? Acho que é porque para Deus não tem um antes e depois. Para Deus assim Deus já é. Será que não é isso? Porque, gente, isso é muito louco, porque em Salmos já fala que o nome dele é já. Então quer dizer, não é algo que é para depois, nem antes. Ele fala, eu sou. Tá, pode falar. aqui em Isaías tem uma história que me chama muita atenção, estudando detalhe, que é Isaías 45:1, a partir do 1, quando Deus fala de Ciro, chama Ciro pelo seu nome, o nome Ciro. Só que quando você vê a história, a cronologia de Israel, Ciro aparece lá em Esdras, praticamente um século do lado de Deus, né? Então, É a atuação de Ciro, uma coisa tremenda isso aí. gente, esse lance isso aí diz respeito às escolas proféticas, que eles mantêm essa tradição viva, vão compilando texto. Isso, gente, é Nárnia, é um mundo paralelo, meu. É um negócio de louco. E é doido, eu penso que é muito doido, porque quando você adentra a história de alguns textos, você fica extasiado como é que aquele texto chegou às nossas mãos, porque ele foi mexido tantas vezes, mas no entanto ele chegou até nós, tantos anos, 3.000, alguns textos, gente, estão quase 4.000 anos distante de nós. É muito tempo. É um milagre que a gente chegou hoje, está no papiro digital, a gente encontra aqui. Sobre essa questão da eternidade, abre comigo, gente, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. É só um parênteses sobre isso que
a Rosiane está falando, que eu acho muito curioso. Ah, Rejane, você está me vindo com o Apocalipse já. Rejane já está aqui vindo com o Apocalipse. Calma, a gente vai chegar lá. Veja aí, Eclesiastes 3,11, que coisa linda isso. Nós não, vamos para o texto, veja aí, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, mas também Ele pôs a eternidade no coração do homem, e no entanto ele não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, a gente tem um lampejo do que seja a eternidade, porque Deus é eterno, tanto que o judeu chama o Senhor em muitas ocasiões de o eterno. Mas nós não temos a capacidade intelectual, cognitiva de compreender na completude o que é a eternidade. E aqui, deixa eu só pegar aqui me certificar de uma coisa, só um momento, não desliga não, espera aí. Cairo, esse versículo 11, ele fala, e aqui eu estou indo na Septuaginta, porque as palavras da Septuaginta, o grego que eles usam tanto no Novo Testamento é o mesmo no Antigo Testamento, e algumas palavras dessas nos ajudam a entender o que quer dizer alguns trechos que estão por aí, o que está por baixo do texto. Você viu aí que essa palavra tempo, olha aí, tempo, e pois a gente não entende, esse tempo aí é um tempo que está ligado à palavra, não a palavra cronos, nem a palavra hora, que cronos é o relógio e hora é o relógio também. Logo mais à noite, eu vou falar sobre um texto de Deuteronômio na pregação, quando Deus, ele lá em Deuteronômio 11, ele fala, darei as chuvas, ele prometendo a bênção, né? Darei as chuvas no seu tempo, e aí a palavra tempo ali é o hora, que é no relógio, ou seja, marcadinho, não é quando der na telha vai chover, não, é chuvinha, tanto que algumas traduções elas traduzem como chuvas de outono e chuvas de primavera, que são as chuvas certas, né? Mas aqui ele fala, não é desse tempo certo, ele fala de um kairos, é um tempo oportuno, é um tempo que eu não consigo entender que tempo que é, que pode ser agora, pode ser amanhã, ou de repente já foi, é um tempo, que é o lance do já é e ainda não. Então, o que eu quero realmente encerrar esse primeiro pedaço, que a gente precisa fechar, é isso, a literatura profética, tanto os maiores quanto os menores, eles estão profundamente vinculados à sua janela de tempo e à sua conjuntura local, no seu tempo, no seu lugar. Eles tinham uma incumbência de apontar o caminho ao povo, trazê-lo à santidade, à moral, à ética, à justiça, à cidadania, e muitas vezes alguns desses trechos eles eram usados no futuro, para o futuro, para dizer algumas coisas, enfim, eles queriam usar esses textos para provar que algumas coisas no futuro haveriam de acontecer. Isso é literatura profética, em linhas gerais, tá certo? No domingo que vem a gente vai continuar alguma coisinha sobre profético, quero explorar algumas coisas muito bacanas com relação a essas profecias, que, gente, está no Antigo Testamento, e ele falou para o tempo dele, mas aconteceu agora, né? Uma delas, que é o que eu realmente perdi a referência, em 1948, quando ressurgiu, foi criado o Estado de Israel, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a criação do Estado de Israel, e também eles tinham aprovado a criação do Estado da Palestina. Os israelenses, eles se organizaram mais rápido e começou o regresso do povo judeu de linhagem judaica à Palestina.
E há um trecho de Isaías, que agora eu vou pedir perdão que eu perdi o link, mas eu vou pegar. E quando você pega o texto ao pé da letra, e como se você estivesse colocando aquele texto numa página de jornal de 1948, é a narrativa do povo voltando. Aí eu, gente, como é que o cara, no século, né, eu não me recordo, se não me engano, esse trecho ele está depois de Isaías 40. Como é que o escritor, nosso autor, século 5 a.C., escreve um negócio desse? É claro, conhecendo da maneira como nós conhecemos, ele certamente escreveu por conta do regresso da Babilônia. Então aquilo tinha um lugar e um tempo. Mas esse mesmo texto pôde ser usado em pleno século XX para descrever o regresso do povo ao seu lugar, à sua Palestina, de seus ancestrais. Amém. Senhor abençoe.